A história da Waffen-SS começa no início dos anos 30, durante a ascensão do Partido Nazista na Alemanha. Naquela época, Adolf Hitler precisava de uma força paramilitar que fosse absolutamente leal a ele e aos ideais do partido. Heinrich Himmler, um dos aliados mais próximos e ambiciosos de Hitler, assumiu a tarefa de criar esse grupo de elite. O que começou como uma pequena unidade de guarda-costas pessoais para os líderes nazistas, logo evoluiu para uma das forças militares mais temidas e controversas da história, a Waffen-SS. Himmler tinha uma grande visão para a SS. Ele pretendia criar uma força que abraçasse os ideais nazistas de pureza racial e lealdade ao regime. Himmler via a Waffen-SS como um símbolo de uma nova elite ariana. Esses soldados protegeriam tanto a nação quanto a ideologia do Terceiro Reich, demonstrando um forte compromisso com Adolf Hitler. Nos primeiros anos, esse sonho enfrentou desafios significativos. Entre 1933 e 1936, a Waffen-SS lutou para funcionar como uma força militar. Eles foram limitados pela falta de recursos. Ao contrário da Wehrmacht, que era o exército oficial da Alemanha, a Waffen-SS tinha que depender da Wehrmacht para o treinamento básico. Sem o financiamento ou a infraestrutura adequados, a SS teve que se virar com o que tinha. Os homens da SS recebiam instruções militares padrão, mas Himmler não estava satisfeito com isso. Ele queria criar uma força que se destacasse das unidades militares convencionais na Alemanha. Himmler queria transformar esses homens em algo excepcional, soldados fortes e habilidosos em combate. Para conseguir isso, ele desenvolveu um programa de treinamento que combinava resistência física com disciplina extrema. O treinamento físico era brutal. Os soldados precisavam suportar exercícios extenuantes projetados para testar sua resistência, força e resiliência. Em 1938, a Waffen-SS começou a crescer tanto em tamanho quanto em influência. Hitler, inicialmente cauteloso em relação à SS, começou a confiar mais neles à medida que seus programas de treinamento avançavam. Ele permitiu que a SS realizasse exercícios militares em grande escala com munição real, algo que não era típico para a maioria das unidades militares alemãs na época. Este movimento deu à Waffen-SS uma grande vantagem. Eles ganharam experiência no mundo real com suas armas e táticas de combate. Essa mudança impulsionou significativamente seu desenvolvimento como uma força militar de elite. Esses exercícios de treinamento marcaram um ponto de virada. Ao contrário da Wehrmacht, que seguia protocolos militares rígidos, a Waffen-SS foi treinada para flexibilidade e agressão em combate. Eles se especializaram em ataques rápidos e decisivos, inspirando-se em forças de elite como os comandos britânicos e os Rangers do exército do ZEUA. Seu foco em velocidade e mobilidade os tornou uma força única no exército alemão, projetada para ser empregada nos pontos mais importantes da batalha. Um dos principais fatores por trás da crescente influência da Waffen-SS foi a maneira como eles evoluíram para uma força altamente móvel e versátil. À medida que a Alemanha se preparava para a expansão e a guerra, a capacidade de atacar rapidamente e de forma decisiva tornou-se muito importante. A Waffen-SS adotou rapidamente essas táticas, especialmente quando se tratava de operações de assalto e defesa de pontos importantes durante a batalha. Isso os diferenciou da Wehrmacht, cuja estrutura convencional muitas vezes limitava sua flexibilidade. Além de suas táticas de combate em evolução, a Waffen-SS se beneficiou de armamentos cada vez mais sofisticados. No início de seu desenvolvimento, eles estavam equipados com rifles alemães padrão, metralhadoras e outras armas de infantaria. No entanto, à medida que a Waffen-SS crescia em proeminência, eles muitas vezes recebiam prioridade para equipamentos de ponta. A integração de unidades motorizadas e mecanizadas dentro da Waffen-SS ajudou a desenvolver uma força capaz de movimentos rápidos e em grande escala nos campos de batalha. Isso se tornou especialmente valioso nas campanhas na Frente Oriental, onde a mobilidade era fundamental para o sucesso contra as forças soviéticas. Apesar dos desafios iniciais, a Waffen-SS se transformou de uma pequena unidade com poucos recursos em uma força militar altamente eficiente e de elite. Um dos períodos mais importantes para a Waffen-SS
veio em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, eles haviam evoluído para uma unidade de combate bem organizada e eficaz, pronta para desempenhar um papel significativo na estratégia militar de Hitler. Embora a Wehrmacht ainda constituísse a maior parte das forças armadas da Alemanha, a Waffen-SS havia se estabelecido como um corpo de elite dentro do exército, frequentemente encarregado de missões especiais e importantes nas linhas de frente. Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a Waffen-SS desempenhou papéis importantes em muitas das campanhas militares mais significativas da Alemanha. Eles eram frequentemente usados nas operações mais exigentes, como liderar os assaltos durante a invasão da Polônia e, mais tarde, na Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. A reputação da Waffen-SS por sua agressividade e eficácia em combate solidificou sua posição dentro do regime nazista. Sua combinação única de treinamento físico rigoroso, flexibilidade operacional e acesso a armamentos avançados tornou a Waffen-SS uma força formidável durante a guerra. Eles eram frequentemente implantados em áreas onde a Wehrmacht havia enfrentado dificuldades, e sua capacidade de realizar ataques rápidos e brutais lhes rendeu tanto medo quanto respeito das forças inimigas. No entanto, sua crescente proeminência também veio acompanhada de um escrutínio cada vez maior, à medida que suas táticas agressivas frequentemente resultavam em maiores taxas de baixas e relatos de atrocidades no campo de batalha. No final de 1941, a Waffen-SS havia estabelecido firmemente seu lugar dentro da máquina militar de Hitler. Embora sua história continuasse a evoluir ao longo da guerra, este período marcou a base de seu poder militar. Capítulo 2. Forjando guerreiros. O rigoroso treinamento e doutrinação da Waffen-SS. A Waffen-SS era conhecida por sua lealdade feroz a Hitler e à causa nazista, bem como pelo treinamento extremo que transformava homens comuns em soldados habilidosos. Desde o momento em que se alistavam, os recrutas eram lançados em um mundo de desafios físicos e mentais que os levavam ao limite. Heinrich Himmler tinha a visão de criar uma força de elite, e para alcançar isso, ele garantiu que a rotina de treinamento da Waffen-SS estivesse entre as mais difíceis do mundo. Para se tornar um membro da Waffen-SS, o primeiro obstáculo era atender a rígidos padrões físicos. Os recrutas precisavam ser fisicamente aptos e saudáveis, mas também deviam se adequar à visão de Himmler de um soldado ariano. Isso significava que tinham que ter uma certa altura, geralmente mais de 1,74 m, e não exibir deformidades ou fraquezas físicas. A ideia era que os soldados fossem fortes, ao mesmo tempo que refletissem os ideais raciais nazistas. Aqueles que não se enquadravam nesse molde eram frequentemente rejeitados de imediato, pois o regime buscava criar uma força que representasse o futuro racialmente puro da Alemanha. Uma vez aceitos, os recrutas eram submetidos a um regime de treinamento físico intenso, projetado para testar sua resistência, força e capacidade mental. Os dias de treinamento eram longos e cansativos. Os recrutas começavam com exercícios básicos como corridas, levantamento de peso e percursos de obstáculos, que tinham como objetivo aumentar sua resistência. Essas atividades visavam tanto melhorar a forma física quanto preparar os soldados para suportar as exigências físicas da batalha. Quer fosse marchar longas distâncias ou carregar equipamentos pesados, a Waffen-SS precisava de soldados que pudessem superar a fadiga e o desconforto. Uma das características marcantes do treinamento da Waffen-SS era a ênfase nos esportes. Himmler acreditava que os esportes desempenhavam um papel importante na formação do soldado ideal. Boxe, luta livre, atletismo e até remo eram incorporados à rotina diária. Embora esses esportes fossem para o aprimoramento físico, também tinham o propósito de construir um senso de camaradagem entre os homens. A experiência compartilhada de se esforçar até a exaustão e a dor forjava uma fraternidade entre os recrutas, algo muito importante para a coesão da unidade no calor da batalha. Mas o treinamento físico era apenas parte da equação. Himmler entendia que a resiliência mental era igualmente importante.
e o treinamento da Waffen-SS incluía exercícios rigorosos destinados a aguçar o foco e as habilidades táticas dos soldados. Os recrutas eram treinados em táticas de assalto, aprendendo a atacar rapidamente e de forma decisiva. Grande parte desse treinamento foi inspirada em unidades militares de elite de outros países, como os comandos britânicos e os Rangers do exército dos EUA, conhecidos por sua eficácia em operações especiais. A Waffen-SS estudou essas unidades e adaptou suas táticas, dando grande ênfase à mobilidade, velocidade e surpresa no combate. Os soldados da Waffen-SS também foram treinados para serem flexíveis e adaptáveis, prontos para enfrentar qualquer situação no campo de batalha. Quer fosse defender uma posição ou liderar uma ofensiva, eles eram esperados para atuar no mais alto nível. O treinamento com munição real e cenários de combate do mundo real lhes deu a vantagem necessária, tornando-os uma das unidades de combate mais temidas durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o treinamento físico e tático era apenas um aspecto da transformação pela qual os recrutas da Waffen-SS passavam. A doutrinação ideológica desempenhava um papel fundamental na formação de sua mentalidade. Desde o momento em que entravam no treinamento, os recrutas eram bombardeados com propaganda nazista, destinada a reforçar sua lealdade a Hitler e aos princípios do Terceiro Reich. Oficiais educacionais, atuando como comissários políticos em outros exércitos, eram encarregados de garantir que cada soldado compreendesse e abraçasse os ideais nazistas. Esses oficiais usavam uma mistura de palestras, materiais de leitura e discursos para incutir um senso de propósito nos soldados. A lealdade era enfatizada acima de tudo. Lealdade a Hitler, lealdade aos seus camaradas e lealdade à causa nazista. O treinamento foi projetado para fazer os soldados se verem não apenas como homens lutando pela Alemanha, mas como protetores da raça ariana e do futuro nazista. Conceitos como coragem e sacrifício eram distorcidos para se adequarem à missão da SS, e os recrutas eram levados a acreditar que não havia maior honra do que morrer pelo Führer. O próprio Himmler desempenhou um papel fundamental neste treinamento ideológico. Sua visão para a Waffen-SS ia muito além da capacidade física. Ele queria soldados que fossem absolutamente leais à ideologia nazista e que carregassem essa lealdade em todas as batalhas. Sua influência, juntamente com a supervisão da Gestapo, garantiu que os recrutas fossem constantemente lembrados de seu dever para com o regime. Quando um recruta terminava seu treinamento, ele não era mais um homem comum. Ele era um soldado moldado para fazer parte de uma força de combate de elite. As exigências mentais e físicas do treinamento garantiam que apenas os homens mais duros e leais permanecessem. Aqueles que não conseguiam acompanhar eram eliminados, deixando para trás um grupo central de soldados prontos para a guerra. Essa combinação de treinamento físico brutal e doutrinação ideológica intensa fez da Waffen-SS uma força única no exército alemão. Enquanto a Wehrmacht enfatizava a estratégia e os valores militares tradicionais, a Waffen-SS focava em criar um novo tipo de soldado, alguém fisicamente forte, habilidoso taticamente e completamente devotado à causa nazista. Essa transformação, supervisionada por Himmler e pela liderança da SS, garantiu que a Waffen-SS se tornasse uma das unidades militares mais temidas da guerra. Capítulo 3. Arsenal de poder, o armamento avançado e a tecnologia da Waffen-SS. Um dos principais fatores que tornaram a Waffen-SS uma força tão temida e poderosa durante a Segunda Guerra Mundial foi o armamento avançado e a tecnologia que tinham à disposição. Como uma unidade de elite, eles frequentemente tinham acesso prioritário às armas mais recentes e eficazes, o que lhes permitia executar seus ataques rápidos e móveis e defender posições com poder de fogo incomparável. A Waffen-SS ficou conhecida pelo uso de metralhadoras pesadas, morteiros, artilharia e, mais tarde, lançadores de foguetes e tanques de ponta. Essas armas lhes deram uma vantagem no combate, ajudando a infligir grandes danos nas forças inimigas enquanto suportavam as demandas brutais da guerra em várias frentes. Entre as armas mais famosas e eficazes usadas pela Waffen-SS estava a metralhadora MG-42. Conhecida por sua alta cadência de tiro, a MG-42 revolucionou o campo de batalha.
Ela podia disparar até 1.500 tiros por minuto, tornando-se uma das metralhadoras mais rápidas da guerra. Isso permitia que a Waffen-SS dizimasse a infantaria inimiga com facilidade, transformando até pequenas posições defensivas em fortalezas mortais. A confiabilidade e a facilidade de operação da arma fizeram dela uma das favoritas entre as tropas da SS, que rapidamente aprenderam a maximizar sua eficácia tanto em operações ofensivas quanto defensivas. A versatilidade da MG-42 permitia que fosse montada em veículos, usada em posições fixas ou transportada pela infantaria, tornando-se uma ferramenta muito importante no arsenal da SS. A eficácia da MG-42 era especialmente evidente durante operações defensivas, onde metralhadoras bem posicionadas podiam conter batalhões inimigos inteiros. Um exemplo notável disso foi durante a batalha no rio Odon, em junho de 1944. Uma pequena unidade da Waffen-SS, armada com o MG-42, conseguiu parar o avanço de um batalhão britânico inteiro. Apesar de serem amplamente superados em número, os soldados da SS mantiveram suas posições, imobilizando as forças britânicas e causando pesadas baixas. O poder de fogo da MG-42 e o posicionamento estratégico dos ninhos de metralhadora permitiram que a Waffen-SS atrasasse o inimigo por horas, ganhando tempo para a chegada de reforços. Além das metralhadoras, a Waffen-SS também fez uso extensivo de morteiros, que eram importantes tanto em operações ofensivas quanto defensivas. Os morteiros eram relativamente fáceis de transportar e instalar, o que permitia que a SS fornecesse suporte imediato de fogo sem a necessidade de grandes unidades de artilharia. Durante operações defensivas, os morteiros eram frequentemente pré-posicionados para atingir áreas-chave do campo de batalha. Isso permitia que a SS bombardeasse as forças inimigas em avanço, enquanto recuavam para posições mais seguras. Em alguns casos, eles abandonavam intencionalmente o terreno, apenas para atacar o inimigo com fogo de morteiro quando este avançava para a zona de morte. Um exemplo famoso do uso de morteiros pela SS foi durante a batalha no campo de aviação KP, em julho de 1944. A Waffen-SS havia previamente ajustado o fogo de seus morteiros, permitindo-lhes desencadear uma barragem destrutiva enquanto as forças canadenses avançavam. O uso bem coordenado dos morteiros interrompeu completamente o ataque canadense, causando confusão e caos entre suas fileiras. O pesado fogo de morteiro desempenhou um papel importante em retardar o avanço inimigo, permitindo que os defensores da SS mantivessem o campo de aviação, apesar de estarem em menor número. A capacidade da Waffen-SS de usar armamentos pesados de forma eficaz foi ainda mais aprimorada pelo acesso à tecnologia avançada e armas experimentais. Em 1938, Adolf Hitler havia concedido à SS permissão para realizar exercícios com munição real e manobras militares em grande escala. Isso deu à Waffen-SS uma experiência inestimável no manuseio de suas armas em cenários de combate reais, permitindo-lhes aperfeiçoar suas táticas e estratégias. Esses exercícios muitas vezes envolviam artilharia e treinos com fogo real, proporcionando aos soldados da SS a confiança e as habilidades necessárias para executar operações complexas em condições de batalha. Uma das tecnologias mais inovadoras empregadas pela Waffen-SS foi a introdução de lançadores de foguetes de múltiplos canos, como o Raketenwerfer de 8 centímetros. Esses lançadores de foguetes eram capazes de disparar vários projéteis em rápida sucessão, fornecendo à SS um volume de fogo avassalador em um curto período. O Raketenwerfer de 8 centímetros, em particular, tornou-se uma das armas favoritas da SS devido à sua mobilidade e poder de fogo. Ele foi implantado pela primeira vez no início de 1943, durante os combates na Frente Oriental, onde foi usado com grande eficácia para conter os avanços de tanques soviéticos e os assaltos de infantaria. A SS tinha uma vantagem distinta quando se tratava de armas experimentais, pois frequentemente recebiam acesso a protótipos antes de outras unidades. Isso incluía peças de artilharia pesada, tanques avançados como o Panther e sistemas de foguetes especializados. O tanque Panther, introduzido em 1943,
tornou-se uma das armas mais formidáveis no arsenal da SS. Com sua blindagem espessa e seu poderoso canhão de 75 mm, o Panther era capaz de enfrentar os T-34 soviéticos e outros tanques aliados. As unidades da SS eram frequentemente as primeiras a receber esses tanques, dando-lhes uma vantagem no combate blindado. Um dos mais famosos engajamentos envolvendo tanques Panther da SS foi durante a Batalha da Normandia, em 1944. Os comandantes de tanques da SS, armados com essas máquinas avançadas, desempenharam um papel importante na defesa contra a invasão aliada. Seu poder de fogo superior e mobilidade permitiram-lhes manter posições-chave e atrasar o avanço aliado, mesmo quando o restante da frente alemã começava a desmoronar. A capacidade do Panther de resistir a impactos diretos de tanques e artilharia aliados deu à SS uma vantagem significativa na luta. A Waffen-SS também utilizou uma ampla gama de peças de artilharia, incluindo armas pesadas capturadas de outros países. Muitos dos morteiros e peças de artilharia usados pela SS eram originalmente franceses, poloneses ou soviéticos, capturados durante campanhas anteriores. Essas armas capturadas foram bem utilizadas, muitas vezes servindo em unidades da SS que operavam em funções de retaguarda ou defensivas. A capacidade de reaproveitar armas inimigas capturadas deu à Waffen-SS poder de fogo adicional quando necessário, especialmente à medida que a guerra avançava e a indústria alemã lutava para acompanhar a demanda. Um dos aspectos mais interessantes da abordagem da Waffen-SS ao combate era sua disposição para inovar e se adaptar às condições em constante mudança do campo de batalha. Eles não eram limitados pelas doutrinas militares tradicionais que governavam a Wehrmacht. Em vez disso, eram incentivados a experimentar novas táticas e tecnologias, o que frequentemente lhes dava uma vantagem no combate. Essa abordagem foi especialmente eficaz durante os confrontos entre alemães e soviéticos na frente oriental, onde o uso de artilharia pesada e veículos blindados pela SS permitiu que eles contivessem as forças soviéticas numericamente superiores. À medida que a guerra progredia, a Waffen-SS continuou a expandir os limites da tecnologia militar. Eles desenvolveram sistemas de foguetes modificados, tanques avançados e até novos tipos de armas antitanque para lidar com a crescente ameaça das divisões blindadas aliadas. O acesso às armas experimentais e à tecnologia de ponta lhes deu uma vantagem distinta no combate, permitindo que continuassem sendo uma força poderosa, mesmo quando a situação militar geral da Alemanha piorava. Capítulo 4. Legiões estrangeiras da Waffen-SS, a força multinacional do Terceiro Reich. A Waffen-SS logo se tornou um ponto de encontro de nacionalidades de toda a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Embora a SS tenha sido fundada sobre os princípios da superioridade ariana, as demandas da guerra, especialmente após 1941, forçaram a inclusão de voluntários de países que haviam caído sob o controle ou influência nazista. Isso não foi um movimento tático, mas uma necessidade, já que a Alemanha enfrentava escassez de mão de obra e precisava expandir suas forças de combate. Ao final da guerra, cerca de 40% da Waffen-SS era composta por voluntários não alemães, com recrutas vindos de lugares como França, Espanha, Ucrânia, Croácia e outras nações. O recrutamento de voluntários estrangeiros começou relativamente cedo, embora não tenha se tornado generalizado até que as pressões da guerra aumentaram. A propaganda nazista desempenhou um papel importante na atração de voluntários, enquadrando o conflito como uma luta europeia mais ampla contra o bolchevismo. Muitos desses recrutas foram atraídos pela crença de que o comunismo representava uma ameaça a seus países e viam a Waffen-SS como a melhor maneira de combatê-lo. Outros se alistaram devido a dificuldades econômicas, em busca de aventura ou por simpatizarem com a ideologia nazista. O processo de recrutamento desses voluntários estrangeiros variava de acordo com o país. Em alguns lugares, como nos Estados Bálticos, os voluntários eram recrutados de movimentos nacionalistas que se opunham ao controle soviético. Em outros, como na França, governos colaboracionistas ajudaram a recrutar homens para lutar ao lado dos alemães. Muitas vezes,
esses voluntários eram prometidos com recompensas, como influência política ou autonomia para seus países, embora poucas dessas promessas tenham sido cumpridas. Apesar da hesitação inicial de Hitler, que relutava em permitir a entrada de não-alemães no que ele imaginava ser uma elite ariana, Himmler conseguiu convencê-lo de que os recrutas estrangeiros eram essenciais para continuar o esforço de guerra. Uma unidade estrangeira bem conhecida foi a 7ª Divisão de Montanha SS voluntária Prinz Eugen, formada principalmente por alemães étnicos Volksdeutsche, que viviam nos Balcãs. A divisão viu combates pesados em operações antipartidárias na região e se tornou popular por suas táticas brutais. Embora muitos de seus recrutas fossem de origem alemã, ainda enfrentavam desafios de integração, pois não tinham o rigoroso treinamento e doutrinação ideológica de seus colegas alemães. O mesmo pode ser dito de muitas outras divisões estrangeiras, onde a disciplina e a eficácia muitas vezes ficavam atrás das unidades originais da Waffen-SS. Várias outras divisões estrangeiras foram formadas, como a 13ª Divisão SS Handschar, composta por muçulmanos bósnios, e a 5ª Divisão Panzer SS Viking, que incluía voluntários da Escandinávia e outros países do norte da Europa. Essas divisões eram únicas, compostas por homens de diversas origens, muitos motivados pelo nacionalismo, anticomunismo ou pelo desejo de proteger suas pátrias do controle soviético. Os nazistas viam isso como uma oportunidade de unir a Europa sob o Terceiro Reich, utilizando esses homens para avançar seus objetivos. No entanto, integrar voluntários estrangeiros na Waffen-SS não foi sem desafios. Oficiais alemães frequentemente viam esses recrutas com suspeita, duvidando de sua lealdade e eficácia no combate. A doutrinação ideológica, que era tão central no treinamento das divisões alemãs da SS, não foi aplicada com tanto rigor aos recrutas estrangeiros. Embora fossem ensinados os ideais nazistas e incentivados a se verem como parte de uma missão europeia mais ampla, a conexão com a ideologia nazista era mais fraca para muitos voluntários estrangeiros. Isso às vezes criava tensões dentro das fileiras, pois os soldados alemães da SS se viam como superiores a seus colegas estrangeiros. O treinamento desses voluntários estrangeiros diferia significativamente do treinamento dos recrutas alemães. As divisões alemãs da SS passavam por um treinamento físico e ideológico intenso, projetado para moldá-los em soldados leais e fanáticos. Os recrutas estrangeiros, no entanto, eram frequentemente apressados através dos campos de treinamento, recebendo apenas instrução militar suficiente para estarem prontos para o combate. Como resultado, as divisões estrangeiras eram geralmente menos eficazes em batalha, sofrendo taxas de baixas mais altas e lutando para igualar a disciplina e habilidade de seus colegas alemães. Isso era especialmente evidente nas unidades formadas às pressas quando a guerra começou a virar contra a Alemanha, com algumas divisões estrangeiras sendo enviadas para a batalha com pouco mais do que um treinamento básico. No entanto, os sucessos dessas divisões estrangeiras foram frequentemente ofuscados por suas deficiências. Muitos voluntários estrangeiros careciam da motivação e lealdade que definiam as divisões alemãs da SS. Em alguns casos, divisões estrangeiras eram usadas principalmente para deveres de retaguarda ou operações antipartidárias, em vez de serem implantadas nas linhas de frente. Nos últimos anos da guerra, à medida que a Waffen-SS se expandia rapidamente, muitas das novas unidades estrangeiras foram preenchidas com conscritos que tinham pouco desejo de lutar pela Alemanha nazista. A qualidade dessas unidades diminuiu e seu papel na guerra tornou-se cada vez mais marginal. Embora os voluntários estrangeiros tenham ajudado a Waffen-SS a manter sua força à medida que a guerra se arrastava, eles também destacaram as contradições dentro da ideologia nazista. O regime de Hitler, construído sobre a ideia de pureza racial, teve que depender de soldados de países que considerava inferiores. No final, até mesmo os nazistas tiveram que comprometer sua ideologia quando a realidade da guerra se impôs. Apesar das contribuições desses recrutas estrangeiros, a Waffen-SS permaneceu em sua essência uma instituição alemã, com os voluntários estrangeiros muitas vezes sendo tratados como soldados de segunda classe.
À medida que a guerra chegava ao fim, a dependência da Waffen-SS em voluntários estrangeiros tornou-se mais desesperada, mas era claro que a visão original de uma elite ariana havia cedido às duras realidades da guerra. Capítulo 5. Mestres do campo de batalha. As divisões especializadas da Waffen-SS. A Waffen-SS, em sua ascensão à proeminência militar, tornou-se conhecida por suas divisões especializadas, que desempenharam papéis importantes em batalhas-chave durante a Segunda Guerra Mundial. Essas divisões foram projetadas para ser mais do que unidades de infantaria padrão. Elas foram criadas para atuar como tropas de choque, equipadas com um armamento superior e submetidas a treinamento avançado. Entre as mais famosas dessas divisões especializadas estavam as unidades Panzer e Panzer Grenadier, que se destacaram por suas capacidades mecanizadas e blindadas, permitindo que a SS conduzisse operações rápidas e decisivas no campo de batalha. Uma das unidades mais elitizadas dentro da Waffen-SS foi a primeira divisão Panzer SS Leibstandarte SS Adolf Hitler. Originalmente formada como uma unidade de guarda-costas para Adolf Hitler, ela evoluiu para uma das divisões mais temidas do exército alemão. Equipada com tanques de última geração, incluindo os poderosos modelos Panther e Tiger, essa divisão ficou conhecida por suas táticas agressivas e sua capacidade de manter posições-chave sob as condições de combate mais intensas. A Leibstandarte esteve fortemente envolvida em algumas das maiores e mais brutais batalhas da guerra, incluindo a Operação Barbarossa, a Batalha de Kursk e a defesa da Normandia. Outra unidade que ganhou popularidade por sua eficácia em combate foi a 12ª Divisão Panzer SSS Hitlerjugend. Esta divisão era única, pois era composta em grande parte por jovens da juventude hitlerista, muitos deles com apenas 17 ou 18 anos. Apesar de sua inexperiência, esses soldados lutaram com devoção e determinação, ganhando uma reputação por sua resistência no campo de batalha. A divisão Hitlerjugend esteve fortemente envolvida na campanha da Normandia, onde foi incumbida de manter a linha contra a invasão aliada. Apesar de sofrer baixas maciças, incluindo a perda de quase 60% de sua força original, a divisão conseguiu atrasar o avanço aliado, demonstrando tanto sua resiliência quanto a importância tática das divisões Panzer da SS. O que diferenciava essas divisões especializadas da infantaria comum era o uso intenso de tanques e veículos mecanizados, bem como o treinamento rigoroso que focava em velocidade, mobilidade e ataques coordenados. As divisões Panzer, em particular, eram treinadas para executar operações de armas combinadas, onde a infantaria, a artilharia e as unidades blindadas trabalhavam em estreita colaboração para esmagar as defesas inimigas. Isso as tornava incrivelmente eficazes em operações ofensivas, onde o objetivo era romper as linhas inimigas rapidamente e criar caos atrás da frente. O foco em movimento rápido e ataques agressivos foi inspirado nas táticas de Blitzkrieg, que trouxeram sucesso à Alemanha no início da guerra. Em contraste com as divisões de infantaria padrão, que frequentemente dependiam de soldados a pé e armas de suporte básico, as divisões Panzer e Panzer Grenadier da Waffen-SS estavam equipadas com alguns dos armamentos mais avançados da época. Ao lado de seus tanques Panther e Tiger, essas divisões usavam artilharia pesada, morteiros e metralhadoras, como a MG-42 com efeitos devastadores. O acesso a equipamentos melhores, combinado com treinamento mais extenso, lhes deu uma grande vantagem sobre as forças aliadas e soviéticas nos primeiros anos da guerra. O papel dessas divisões especializadas tornou-se ainda mais importante à medida que a guerra se arrastava, particularmente em operações defensivas. Em 1943, quando a sorte da Alemanha na frente oriental começou a diminuir, a Waffen-SS foi frequentemente chamada para atuar como uma brigada de incêndio, enviada para reforçar defesas em colapso ou lançar contra-ataques quando outras unidades eram sobrecarregadas. Isso foi especialmente evidente durante a Batalha de Kursk, em julho de 1943, onde várias divisões Panzer da SS, incluindo Leibstandarte e das Reich, foram posicionadas no centro do ataque alemão. Embora a ofensiva tenha falhado,
as unidades da SS provaram seu valor tático ao lançar ataques repetidos contra posições soviéticas fortemente fortificadas. A ofensiva das Ardenas, mais conhecida como a Batalha do Bulge, foi outro momento em que as divisões especializadas da Waffen-SS desempenharam um papel importante. Nesta última contra-ofensiva alemã em 1944, a 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte e a 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend estavam na linha de frente do ataque. O objetivo era atravessar a floresta das Ardenas e recapturar o porto estratégico de Antuérpia, criando uma cunha entre as forças aliadas. Embora inicialmente bem-sucedida, a ofensiva acabou fracassando devido à superioridade aérea e ao apoio logístico dos aliados. Ainda assim, as divisões Panzer da SS conseguiram infligir pesadas baixas aos aliados e atrasaram seu avanço por semanas. Apesar de seu grande poder militar, essas divisões especializadas não estavam isentas de grandes falhas. À medida que a guerra progredia, até essas unidades de elite começaram a sofrer com a escassez de suprimentos e mão de obra. Em 1944, muitas divisões Panzer operavam com menos tanques do que tinham no início da guerra, e a qualidade dos novos recrutas, frequentemente recrutados às pressas e mal treinados, não correspondia à dos soldados originais. Por exemplo, quando a divisão Leibstandarte lutou na defesa de Berlim em 1945, era uma sombra de seu antigo poder, com apenas uma fração de sua força original e a maioria de seus tanques destruídos ou fora de serviço. As táticas usadas por essas divisões especializadas também se tornaram menos eficazes à medida que a guerra avançava. Enquanto sua capacidade de conduzir ofensivas rápidas e poderosas provou ser decisiva nos primeiros anos da guerra, em 1944, as forças aliadas e soviéticas já haviam se adaptado, usando superioridade aérea e armas antitanque aprimoradas para neutralizar a ameaça blindada alemã. As divisões Panzer, que antes eram dominantes, começaram a se encontrar cada vez mais vulneráveis, já que a velocidade e a mobilidade, que eram suas maiores forças, não eram mais suficientes para superar o grande número de tropas aliadas e soviéticas. O uso dessas divisões como brigadas de incêndio também teve um custo. Ser constantemente movidas de uma frente para outra, com pouco tempo para descansar ou se reabastecer, significava que até mesmo as unidades mais elitizadas da SS ficaram desgastadas pela guerra de atrito. A divisão Hitlerjugend, que havia lutado tão ferozmente na Normandia, foi quase dizimada até o momento da ofensiva das Ardenas, e muitos de seus soldados eram jovens demais e inexperientes para suportar as duras condições dos últimos meses da guerra. Apesar desses desafios, as divisões especializadas da Waffen-SS deixaram uma marca duradoura no campo de batalha. Suas inovações na guerra blindada e táticas de armas combinadas têm sido estudadas por historiadores militares por décadas, e seu legado continua a influenciar a doutrina militar moderna. No entanto, sua eficácia no campo de batalha não pode ser separada da ideologia brutal que as impulsionava. Muitas dessas divisões, incluindo a Leibstandarte e a Hitlerjugend, estiveram diretamente envolvidas em crimes de guerra, incluindo o massacre de civis e a execução de prisioneiros de guerra. Sua reputação como soldados de elite é, portanto, inseparável das atrocidades que cometeram em nome do regime nazista. As divisões especializadas da Waffen-SS eram a ponta afiada da máquina de guerra da Alemanha, projetadas para a velocidade, agressão e vitória total. No entanto, à medida que a guerra avançava e a maré virava contra a Alemanha, nem mesmo essas divisões puderam deter o crescente impulso dos avanços aliados e soviéticos. O que começou como um experimento em superioridade militar terminou em derrota e desgraça, à medida que as divisões da SS foram desgastadas pelas realidades da guerra total. Capítulo 6. A longa queda. O declínio da Waffen-SS, após 1943. Em 1943, a Waffen-SS atingiu seu auge como uma força militar temida e altamente treinada. No entanto, as marés da guerra mudaram, e combinadas com pesadas perdas e uma expansão excessiva,
Isso levou a um rápido declínio tanto em sua eficácia quanto em seu prestígio. O momento crucial dessa queda ocorreu com a derrota na Batalha de Kursk, em julho de 1943, um desastre que desmantelou as outrora unidades de elite da Waffen-SS. Essa derrota marcou o início de um período de declínio contínuo para a Waffen-SS, que enfrentou pesadas baixas, recrutas inexperientes e um esforço de guerra em colapso. A Batalha de Kursk foi uma batalha de tanques em grande escala, envolvendo cerca de 3.000 tanques alemães contra mais de 5.000 tanques soviéticos. Os alemães, incluindo as melhores divisões da Waffen-SS, como a primeira divisão Panzer-SS, Leibstandarte Adolf Hitler, e a segunda divisão Panzer-SS das Reich, sofreram cerca de 200.000 baixas durante essa ofensiva fracassada. As divisões da SS sozinhas perderam milhares de homens e uma parte significativa de seus veículos blindados. Por exemplo, a divisão Leibstandarte Adolf Hitler perdeu mais de 1.500 homens e quase 70 tanques nesta batalha. Essas perdas foram devastadoras e deixaram as divisões severamente enfraquecidas. Kursk marcou o ponto em que a Waffen-SS não pôde mais manter sua reputação como uma força de elite invencível. Após Kursk, a Waffen-SS começou a perder as qualidades que antes a tornavam uma unidade militar temida. Uma das principais razões foi a rápida expansão de suas fileiras. Em 1944, a Waffen-SS havia crescido de apenas algumas divisões para mais de 38 divisões, com aproximadamente 950.000 homens servindo até o final da guerra. No entanto, essa expansão teve um custo. Muitas dessas novas divisões foram preenchidas com conscritos e voluntários estrangeiros, que não receberam o mesmo treinamento rigoroso que as unidades SS originais. Em vez dos soldados cuidadosamente selecionados e doutrinados ideologicamente que antes preenchiam as fileiras, a Waffen-SS agora dependia de homens menos experientes, frequentemente lançados ao serviço com treinamento mínimo. A qualidade dos recrutas começou a declinar dramaticamente. Em 1943, quase metade das novas divisões da Waffen-SS era composta por voluntários estrangeiros de países como França, Hungria e os Estados Bálticos. Em 1944, mais de 60% da Waffen-SS era composta por soldados não alemães, muitos dos quais foram recrutados à força. Essas novas divisões careciam da eficácia em combate e da disciplina que antes diferenciavam a Waffen-SS. Por exemplo, a 21ª Divisão SS, Skanderbeg, composta por recrutas albaneses, foi dissolvida em 1944 devido ao fraco desempenho e às taxas de deserção de até 70%. Uma das fraquezas mais críticas da Waffen-SS após 1943 foi sua incapacidade de repor suas divisões de elite. À medida que a guerra se arrastava, as divisões da SS, que antes lideravam os ataques em operações ofensivas, foram agora reduzidas a papéis defensivos, muitas vezes lutando com fileiras esgotadas e equipamentos obsoletos. Por exemplo, a 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, que originalmente estava equipada com 150 tanques durante a invasão da Normandia, tinha menos de 25 tanques operacionais no momento da retirada alemã em 1945. Suas perdas de pessoal foram ainda mais impressionantes, com algumas unidades reduzidas a menos de 50% de sua força original após apenas alguns meses de combate. Em 1944, a Waffen-SS enfrentava tanto a escassez de mão de obra quanto a falta grave de suprimentos e equipamentos modernos. As ofensivas soviéticas da Operação Bagration, em junho de 1944, infligiram ainda mais perdas catastróficas às divisões da SS. Ao longo de algumas semanas, os soviéticos destruíram grupos inteiros de exércitos alemães, incluindo muitas unidades da Waffen-SS. A 3ª Divisão Panzer SS Totenkopf perdeu mais de 60% de seus homens e veículos durante essas operações. A incapacidade de substituir os tanques perdidos, a artilharia e até mesmo armas básicas de infantaria deixou a Waffen-SS lutando para manter suas capacidades operacionais.
No final de 1944, muitas unidades da SS estavam lutando com equipamentos obsoletos ou sem o suporte de blindados pesados que haviam sido um fator-chave em seus sucessos anteriores. A situação piorou ainda mais à medida que a guerra se arrastava em 1945. As divisões de elite da Waffen-SS foram repetidamente enviadas para os pontos mais importantes do campo de batalha, muitas vezes com ordens de manter posições a qualquer custo. A defesa da Hungria, em 1944 a 1945, foi um exemplo claro desse desespero. Durante a Operação Despertar da Primavera, a última grande ofensiva alemã da guerra, as divisões da Waffen-SS, como o 6º Exército Panzer-SS, foram encarregadas de liderar o ataque. Apesar de seus maiores esforços, a ofensiva falhou em poucas semanas, com a Waffen-SS sofrendo mais de 20.000 baixas no processo. Muitas das divisões da SS foram reduzidas a uma fração de seu tamanho original, com algumas unidades perdendo mais de 70% de seu pessoal durante a campanha. A defesa de Berlim, em 1945, marcou o ato final da Waffen-SS. À medida que os soviéticos se aproximavam da capital alemã, os remanescentes da Waffen-SS foram encarregados de defender a cidade. Unidades como a 11ª Divisão Panzer Grenadier SS voluntária Nordland e os remanescentes da 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler estavam entre os últimos a lutar nas ruas de Berlim. A defesa de Berlim custou milhares de vidas à Waffen-SS, com divisões inteiras sendo aniquiladas nos últimos dias da guerra. Quando a Alemanha se rendeu em maio de 1945, a Waffen-SS havia sido quase totalmente destruída. Dos quase 1 milhão de homens que serviram na Waffen-SS, estima-se que 314.000 foram mortos, com centenas de milhares mais feridos ou capturados. As divisões de elite que antes lideraram as campanhas militares da Alemanha nazista eram agora sombras de si mesmas, destruídas por anos de combate implacável e pela falta de recrutas experientes. O declínio da Waffen-SS refletiu o colapso geral da Alemanha nazista. Após 1943, a queda da Waffen-SS tornou-se certa, à medida que foi desgastada pelas pressões da Guerra Total. Capítulo 7. Sombras negras da elite. Crimes de guerra e o legado complicado da Waffen-SS. Embora a Waffen-SS seja lembrada por seu papel como uma força de combate de elite, também é conhecida pelos crimes de guerra que seguem seu legado. As atrocidades cometidas pela SS não foram atos isolados de violência, mas parte de uma campanha mais ampla que refletia a ideologia distorcida em seu núcleo. Enquanto ganharam uma reputação por sua eficácia no campo de batalha, seu envolvimento em assassinatos em massa, particularmente na Frente Oriental e em territórios ocupados, manchou para sempre sua imagem. A brutalidade da Waffen-SS estava enraizada na doutrinação ideológica que todos os soldados da SS passaram durante o treinamento. Desde o início, eles foram ensinados que eram guerreiros pela causa nazista, lutando pela sobrevivência da raça ariana. Essa ideia alimentou suas ações e justificou a violência extrema, especialmente contra aqueles considerados inferiores pelo regime nazista. Na Frente Oriental, isso levou à execução de comissários políticos soviéticos e ao extermínio de populações civis, tudo em nome do Reich. Uma das ordens mais notórias dadas à Waffen-SS foi a Ordem dos Comissários, que veio diretamente de Adolf Hitler em 1941. Esta ordem exigia a execução de todos os comissários políticos soviéticos capturados durante a invasão da União Soviética. Esses comissários eram oficiais políticos dentro do Exército Vermelho, responsáveis por manter a pureza ideológica das forças soviéticas. A liderança nazista os via como representantes do bolchevismo, que consideravam seu inimigo mortal. Os soldados da SS foram instruídos que, ao matar esses comissários, estavam protegendo a Alemanha da propagação do comunismo. Essa política levou a incontáveis execuções sumárias no campo de batalha, sem qualquer consideração pelas regras básicas da guerra. Mas os crimes da Waffen-SS iam muito além do campo de batalha. Eles desempenharam um papel ativo no Holocausto, trabalhando ao lado dos Einsatzgruppen,
que eram esquadrões móveis de extermínio responsáveis por execuções em massa de judeus, ciganos e outros grupos minoritários na Europa Oriental. Embora nem todas as unidades da Waffen-SS estivessem diretamente envolvidas nesses assassinatos, muitas foram cúmplices. Eles ajudaram a reunir civis, guardaram trens de transporte destinados a campos de concentração e até participaram de fuzilamentos em massa. A lavagem cerebral ideológica que esses soldados haviam sofrido tornou mais fácil para eles realizarem tais tarefas horríveis. Eles foram ensinados a ver suas vítimas como sub-humanas, tornando mais fácil racionalizar a violência que infligiam. Um dos exemplos mais chocantes da brutalidade da SS ocorreu na pequena vila francesa de Oradour-sur-Glane, em junho de 1944. A 2ª Divisão Panzer SS das Reich entrou na vila como parte de uma represália contra a resistência francesa. O que se seguiu foi um massacre inimaginável. Os soldados da SS reuniram toda a população, incluindo homens, mulheres e crianças, na igreja da vila e em vários celeiros. Eles então incendiaram os edifícios e atiraram em qualquer um que tentasse escapar. Em apenas algumas horas, 642 civis foram brutalmente assassinados. Este ato fazia parte da estratégia mais ampla de punição coletiva da Waffen-SS, onde comunidades inteiras eram feitas para sofrer pelas ações de alguns combatentes da resistência. Cenas semelhantes de destruição se desenrolaram na frente oriental, onde as unidades da SS foram encarregadas de operações antipartidárias. Na realidade, essas missões muitas vezes resultavam em assassinatos em massa. Na Bielorrússia, por exemplo, vilas inteiras foram dizimadas como parte dessas operações. Civis, incluindo mulheres e crianças, foram executados no local ou queimados vivos em suas casas. A SS operava sob a crença de que essas medidas extremas eram necessárias para suprimir a resistência e garantir o controle nazista sobre os territórios ocupados. Na realidade, isso apenas aprofundou o ódio pela SS e resultou em mais resistência. A participação da Waffen-SS nesses crimes estava profundamente ligada à obsessão nazista com a pureza racial. Heinrich Himmler, chefe da SS, frequentemente falava sobre a necessidade de limpar as terras conquistadas pela Alemanha. Para a SS, isso significava a remoção, muitas vezes por meio de assassinato em massa, de qualquer pessoa que não se encaixasse em sua visão de uma utopia ariana. Os soldados da Waffen-SS eram esperados para cumprir essa missão sem questionar. Eles foram condicionados a acreditar que suas ações, por mais brutais que fossem, eram necessárias para garantir o futuro do Reich. Embora as atrocidades cometidas pela SS na frente oriental e em territórios ocupados sejam bem documentadas, seus crimes se estenderam por toda a Europa. Na Itália, unidades da SS foram responsáveis pelo massacre de mais de 500 civis na vila de Sant'Anna di Stazzema, em agosto de 1944. Como tantos massacres anteriores, este foi realizado em retaliação por crimes políticos. A SS, em sua ânsia de esmagar a resistência, muitas vezes adotava uma abordagem de terra arrasada, destruindo vilas e matando civis para aterrorizar a população e forçá-la à submissão. Os crimes de guerra da Waffen-SS não pararam com o assassinato de civis. Eles também eram conhecidos pelo tratamento dos prisioneiros de guerra, particularmente na frente oriental. Prisioneiros soviéticos, em especial, eram frequentemente tratados com extrema crueldade, submetidos à fome, trabalho forçado e execução. A SS via os soldados soviéticos como inimigos ideológicos e, portanto, indignos dos direitos básicos garantidos aos prisioneiros pela lei internacional. Em algumas instâncias, grupos inteiros de prisioneiros foram executados, particularmente nos primeiros anos da guerra. Capítulo 8. De soldados a sobreviventes. O destino pós-guerra dos veteranos da Waffen-SS. O fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 deixou milhares de soldados da Waffen-SS enfrentando um futuro incerto. Com o colapso do regime nazista,
Esses homens, que antes faziam parte de uma das forças militares mais temidas, tiveram que navegar em um mundo pós-guerra que os via como criminosos. Suas experiências após a guerra variaram. Alguns foram processados por crimes de guerra, enquanto outros tentaram reintegrar-se à sociedade e seguir com suas vidas. O legado da Waffen-SS os seguiu aonde quer que fossem, moldando como foram tratados e lembrados nas décadas seguintes. Para os oficiais de alta patente da Waffen-SS, o pós-guerra foi muitas vezes muito incerto. Muitos foram levados a julgamento nos famosos julgamentos de Nuremberg e outros tribunais de crimes de guerra. Líderes como Heinrich Himmler, o chefe da SS, foram responsabilizados pelas atrocidades cometidas por suas forças, embora Himmler tenha tirado a própria vida antes de enfrentar a justiça. Outros, como Joachim Peiper, foram julgados por seu envolvimento em massacres e pelo uso de trabalho forçado. Os julgamentos de Nuremberg condenaram toda a SS, incluindo a Waffen-SS, como uma organização criminosa, ligando todos os seus membros aos crimes de guerra cometidos durante a era nazista. Para esses oficiais superiores, as sentenças variaram desde a morte por enforcamento até prisão perpétua. Os julgamentos de crimes de guerra continuaram mesmo após Nuremberg, com muitos oficiais que participaram de atrocidades como o Holocausto sendo caçados e levados à justiça. Alguns escaparam, passando despercebidos, mas a busca pelos responsáveis pelos crimes de guerra da SS durou décadas. O processo nem sempre foi rápido ou justo, mas garantiu que aqueles no topo fossem responsabilizados pelos horrores inimagináveis da guerra. No entanto, o destino dos veteranos de patente mais baixa da Waffen-SS foi diferente. Muitos foram capturados pelos aliados e enviados para campos de prisioneiros de guerra, onde muitas vezes foram mantidos ao lado de soldados regulares da Wehrmacht. A vida nesses campos podia ser difícil, com superlotação e falta de alimentos, mas muitos homens da Waffen-SS foram eventualmente libertados e autorizados a voltar para casa. Enquanto seus líderes enfrentavam processos, os soldados de base em grande parte evitavam os julgamentos por crimes de guerra. Isso se devia em parte à dificuldade de provar a responsabilidade individual por crimes de guerra, a menos que tivessem sido diretamente envolvidos em eventos, como os massacres na Frente Oriental. Retornar à vida civil não foi fácil, no entanto. Na Alemanha do pós-guerra, ser associado à Waffen-SS carregava um pesado estigma. O papel da organização na guerra era bem conhecido e muitos ex-integrantes da SS tiveram que esconder seu passado ou mudar seus nomes para evitar discriminação. Para aqueles que eram abertos sobre seu serviço, encontrar empregos ou mesmo aceitação em suas comunidades era difícil. A Waffen-SS estava intimamente ligada às políticas mais extremas do regime nazista, e mesmo aqueles que não haviam cometido diretamente crimes de guerra ainda eram vistos como párias por sua associação com o grupo. A situação era ainda pior para os voluntários estrangeiros que haviam lutado na Waffen-SS. Países como Ucrânia, Croácia e Letônia, de onde vieram muitos desses voluntários, agora estavam sob controle soviético. Nessas regiões, os ex-membros da SS eram frequentemente tratados como traidores e inimigos do Estado. Milhares de soldados estrangeiros da SS foram executados ou presos pelas autoridades soviéticas, que não tinham interesse em distinguir entre soldados regulares e criminosos de guerra. Para muitos desses homens, a guerra não terminou em 1945. Eles passaram anos, até mesmo décadas, em campos de trabalho soviéticos como punição por sua colaboração com a Alemanha nazista. Na Europa Ocidental, os veteranos estrangeiros da Waffen-SS também enfrentaram ações legais. Voluntários de países como França e Bélgica eram vistos como colaboradores e muitos foram presos por lutar ao lado dos nazistas. No entanto, ao contrário do que aconteceu no leste sob controle soviético, esses ex-integrantes da SS muitas vezes foram libertados após cumprir suas penas.
embora ainda carregassem o estigma de terem lutado pelo inimigo. A opinião pública nos países que haviam sido ocupados pela Alemanha era implacável, e muitos veteranos estrangeiros da Waffen-SS viveram o restante de suas vidas no anonimato, recebendo o desprezo de seus compatriotas. Um dos maiores desafios para os veteranos da Waffen-SS foi lidar com a percepção pública de seu serviço. A SS, incluindo a Waffen-SS, havia sido declarada uma organização criminosa, e mesmo aqueles que haviam lutado apenas como soldados sem envolvimento direto em atrocidades foram afetados por esse rótulo. Na Alemanha, o novo governo do pós-guerra distanciou-se de qualquer coisa relacionada ao regime nazista, e os ex-integrantes da SS encontraram-se excluídos. A outrora celebrada elite do Terceiro Reich havia se tornado um símbolo de seus capítulos mais sombrios, e isso tornou a reintegração à sociedade difícil, se não impossível para muitos. Para alguns veteranos da Waffen-SS, particularmente aqueles que ocuparam posições de liderança, não havia chance de reintegração. Figuras de destaque fugiram para países como a Argentina, onde podiam viver em relativo anonimato, ou continuaram a enfrentar processos anos após o fim da guerra. O Centro Simon Wiesenthal e outras organizações dedicadas a rastrear criminosos de guerra fizeram da busca por membros da SS uma missão, e muitos ex-oficiais viveram com medo de serem capturados, mesmo décadas após o fim da guerra. Alguns foram encontrados e levados a julgamento, enquanto outros conseguiram escapar da justiça completamente. Embora alguns historiadores militares tenham tentado focar nos sucessos da Waffen-SS no campo de batalha e em suas táticas, seu papel nas atrocidades do Terceiro Reich não pode ser ignorado. As habilidades militares da Waffen-SS podem ser de interesse para aqueles que estudam a história da guerra, mas os fracassos morais da organização são o que, em última análise, definem seu lugar na história. Nos anos desde a guerra, houve esforços para homenagear as vítimas dos crimes da Waffen-SS. Em lugares como Oradour-sur-Glane, na França, onde unidades da SS massacraram vilarejos inteiros, memoriais permanecem como um símbolo dos horrores infligidos durante a guerra. Quer fossem oficiais de alta patente enfrentando julgamentos por crimes de guerra ou soldados de base tentando esconder seu serviço, a sombra da SS o seguiu pelo resto de suas vidas. O legado da Waffen-SS é um de derramamento de sangue, violência e fanatismo, e o destino de seus veteranos levanta questões morais e éticas sobre seu serviço ao regime nazista.